Sobre sinalização, no Brasil nós temos várias formas de sinalização. Uma delas é a sinalização vertical, que é feita através de placas, elas ficam na vertical. E as placas, a gente tem duas ali muito conhecidas. Vou colocar elas aqui para você poder entender, que é a de regulamentação e a de advertência. Tem outros tipos de placa também, mas essas aqui são as que a gente mais vê no dia a dia, no trânsito. É importante a gente entender sobre elas. A de regulamentação, por exemplo, ela tem esse formato circular, né? Esse formato triangular, de cabeça para baixo, e esse formato octagonal, 8 lados, que é a famosa placa que vem escrito pare, mas na prova do Detran, se você tiver que responder qual o nome dessa placa, o nome dela correto é parada obrigatória. E aqui é o seguinte, as placas circulares, elas determinam, as de regulamentação, elas determinam o quê? Proibições, permissões, elas estabelecem obrigações e aquilo que você pode fazer ou não, restrições ao longo da via. Então, normalmente, quando você desrespeita uma placa de regulamentação, são esses 3 modelos aqui, você provavelmente está cometendo uma infração de trânsito, ok? Tem que ficar muito atento a essas placas de regulamentação, porque elas determinam, estabelecem restrições e permissões na via de trânsito que você está circulando. E é importante você ver o seguinte, poxa, mas por que essas duas são nesse formato? É o seguinte, se você está vindo dessa sua direção para cá, e a placa está com a informação aqui para você, você já sabe o que tem nela. Mas se você viesse no sentido contrário, ela estaria de costas para você, você não saberia o que estaria escrito aqui, apontando e sinalizando. Mas pelo formato você já sabe que essa aqui é de dê a preferência, e essa placa, mesmo não vendo o que está escrito aqui, você já sabe que é de parada obrigatória, ok? Porque as outras são todas circulares. Você só sabe o que tem nela se você vê a informação nela de frente. Por exemplo, poderia ser aqui uma placa dizendo 80 km por hora, velocidade limite da via naquele trecho, naquele local. E nós temos também as placas de advertência. As placas de advertência têm esse formato, né? Um losango. São de cor amarela, por exemplo, na prova do Detran aqui em Minas, por exemplo, não temos a prova de forma colorida, ela é preto e branco. Não sei como tem em todo o Brasil, provavelmente também em preto e branco. Então não tem como às vezes você associar a cor da placa. Mas o que a gente pode ver? Pelo formato losango, a gente já sabe que se trata de uma placa de advertência. Ok? O objetivo delas é o quê? É alertar sobre perigos e condições da via. Se atenta a isso, ó, perigos e condições. Volta e meia tem perguntas na prova que associam a você responder qual a função das placas de advertência. Se atenta a isso, ela sempre vai te alertar, te antecipar sobre perigos e condições da via. Por exemplo, existe uma placa escrito pare, mas nesse formato, no losango também. E quando você vê uma placa dessa, ela significa parada obrigatória à frente, ou seja, ela está te alertando sobre condições da via logo adiante. Não significa que você tem que parar de forma obrigatória exatamente no ponto dessa placa. Não, ela está te antecipando. Logo à frente vai ter uma parada obrigatória. Vai ter uma placa dessa daqui, ou um semáforo vermelho, ou uma linha de retenção que determina a parada obrigatória. Ok? Então as placas de advertência têm esse objetivo, te alerta, te antecipa, quebra-mola 100 metros. Ok? Cruzamento. Você pode ter ali em situações de viaduto, você pode ter uma placa mostrando para você a questão da altura limite. Logo adiante, se é uma placa nesse formato de um losango, ok? Ela já está te antecipando que logo adiante você vai ter um limite de altura para passar, porque tem um viaduto e quem estiver ali acima de 4 metros, por exemplo, não consegue passar. O ideal para você conseguir fazer a leitura de uma placa de advertência, e da maioria das placas, é você fazer a leitura, principalmente quando tem setas indicando direita e esquerda, você fazer a leitura de baixo para cima, ok? Por exemplo, aqui, ó, curva sinuosa, né? 2, 3 curvas sucessivas, sendo a primeira à direita. Como é que eu identifico que é a primeira à direita? Olha aqui, ó, lendo de baixo para cima aqui. Qual é o primeiro lado que está fazendo a curva? É para o lado direito, perfeito? Se fosse para o lado esquerdo, a gente diria, né, curvas sucessivas, sendo a primeira à esquerda ou sendo a primeira à direita, perfeito? Leitura de placa e entender principalmente essas duas aqui, esses dois tipos de placa sobre regulamentação e advertência é importante
para você ter essa noção. E se atenta a isso, olha, vê os formatos, isso é importante para você saber diferenciar. Advertência, esse formato englosando. A de regulamentação, a gente tem esses 3 formatos aqui, ó, circular, o triângulo, né, de cabeça para baixo, vamos colocar assim, e os 8 lados, o octógono, lembra do UFC, MMA? Eles não lutam no octógono, não é esse formato aqui, ou seja, 8 lados. Se você contar, você vai ver 8 lados. É a placa de parada obrigatória, apesar que está escrito pare, ok? Me acompanha aqui, eu vou trazer mais vídeos dessa forma para você poder entender de uma forma ali rápida, objetiva, um pouquinho de cada coisa do que você tem que encarar numa prova de legislação, sempre trazendo para você conteúdo que cai na prova do Detran.